Bom dia, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula nossa de gramática da língua portuguesa. Hoje, na nossa videoaula, nós daremos continuidade ao assunto da aula anterior, onde nós falamos sobre as regras de acentuação gráfica. Lembram? Nós vimos as regras de acentuação gráfica das palavras monossílabas, das palavras oxítonas, das palavras paroxítonas, das palavras proparoxítonas, a regra da segunda vogal do hiato. Vimos também a regra dos verbos e, por último, a regra do acento diferencial. E, como encaminhamento desta aula, nós encaminhamos uma atividade com 20 questões, sendo que essas atividades, essas questões, são do tipo certo ou errado, ou adequado ou inadequada, né? Nós fizemos 20 questões, como vocês acompanham aí. Essas 20 questões constam de uma afirmação que pode estar adequada ou inadequada às normas da gramática da língua portuguesa. Então vamos a ela. Vocês podem acompanhar aí. Nós temos como a primeira questão, segundo a norma culta da língua portuguesa, as palavras pneumonia e parcimônia apresentam separação silábica adequada à norma. Segundo a norma culta, esta afirmativa está adequada? Só lembrando a vocês que para resolver essa questão, eu preciso saber que para formar uma sílaba, para existir uma sílaba, toda sílaba tem que ter uma vogal. A vogal é a base da sílaba. Então basta que nós analisemos aí se cada sílaba da palavra pneumonia, se em cada sílaba tem uma vogal. E nós vamos verificar aí que a palavra pneu é a primeira sílaba, monia, ela está com a separação silábica adequada. Já a palavra parcimônia, esta palavra aqui, segundo a língua portuguesa, ela pode possuir duas formas aceitas pela gramática brasileira como adequadas. Esse final ia, ele tanto pode ficar junto, devido à sílaba anterior ser acentuada, aí seria uma paroxítona terminada em ditongo, mas para alguns gramáticos ela também pode ser um hiato. Assim sendo, ela seria uma palavra proparoxítona, terminada em hiato. E dentro desse contexto, nós vamos verificar que esta afirmativa aí está adequada, ok? Então, nós temos aí a primeira questão com a resposta adequada, ok? Vamos para a segunda questão. Justifica-se, com base na mesma regra de acentuação gráfica, o emprego do acento gráfico nos vocábulos lupus e ônibus. De acordo com a norma da língua, esta afirmativa ela está adequada ou inadequada? Então vamos analisar. Lupus é uma palavra de sílaba, oxítona, ou digo melhor, paroxítona, terminada em US. Segundo a regra da acentuação gráfica das paroxítonas, as paroxítonas terminadas em US recebem acento gráfico. Já a palavra ônibus é uma palavra que tem 3 sílabas, uma palavra proparoxítona, é acentuada porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Mas pelo contexto aqui da questão, ele está dizendo que justifica-se com base na mesma regra. E nós constatamos que não é a mesma regra. As regras são diferentes. Lupus é paroxítona, terminada em US, e ônibus é uma proparoxítona. Então, a afirmativa aqui está inadequada. Portanto, 2, né? Terceira questão. A palavra crateus recebe acento gráfico
em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento gráfico em jatobá e jacaré. Jatobá e jacaré tem um acento tônico na última sílaba, ou na primeira sílaba contada do final para o começo da palavra. São, portanto, oxítonas, acentuadas. Jatobá, oxítona terminada em A, toda oxítona terminada em A deve ser acentuada. Jacaré, toda oxítona terminada em E deve ser acentuada. A palavra crateús também é uma palavra oxítona, mas o acento de crateús não é porque é uma oxítona terminada em U, ou terminada em US. Crateús é acentuada porque o U forma hiato com a vogal anterior, e ela está acentuada porque pertence à regra dos hiatos. Todo I, todo U, quando formar hiato com a vogal anterior, sendo a sílaba tônica, estando sozinho na sílaba ou com S, nunca seguido de NH, vai receber acento gráfico. Então a pergunta aí é o seguinte: em decorrência da mesma regra, crateús, jatobá e jacaré, essa afirmativa está inadequada. Portanto, o 3 aí é número 2, inadequada. Tá? Questão 4. O emprego do acento gráfico nos vocábulos caridade, caravelas e camelos atende à regra, a mesma regra de acentuação gráfica, ou seja, das oxítonas. E esta afirmativa não tem nada a ver, está inadequada, porque caridade, caravelas, camelos são palavras paroxítonas, e paroxítona terminada em E, paroxítona terminada em A seguido de S, paroxítona terminada em O seguido de S, não devem ser acentuados. Se essas palavras fossem oxítonas, aí sim elas seriam acentuadas. Então a afirmativa aqui é inadequada, ok? Questão 5. O emprego do acento gráfico nos vocábulos fórceps, pólen e ônix atende à mesma regra de acentuação gráfica, ou seja, das paroxítonas. Segundo a norma culta, esta afirmativa está o quê? Ela está adequada. Fórceps é uma paroxítona terminada em PS. Pólen é uma paroxítona terminada em N. E ônix é uma paroxítona terminada em X. E todas as paroxítonas com essas devidas terminações são acentuadas graficamente. Ok? Portanto, a 5 aí é número 1, adequada. Questão de número 6. O emprego do acento gráfico, ou seja, ou a sua ausência nos vocábulos eles creem, eles veem, do verbo vir, eles têm e eles veem do verbo ver, atende ao padrão culto das regras de acentuação gráfica. Segundo a norma culta, esta afirmativa está adequada ou inadequada? Aí nós vamos lembrar daquela regra: leda, vê e crê, ou seja, os verbos ler, o verbo dar, o verbo ver e o verbo crer, no singular com um acento circunflexo, no plural sem acento, acrescentando um E e um M. Portanto, eles creem, correto, eles veem, correto, e o verbo ter e o verbo vir, a outra regrinha número 2, formando a frase te vi, ou seja, os verbos ter e o verbo vir, no singular sem acento, no plural com acento circunflexo. Então, eles vêm, ok, eles têm, ok. Então, esta afirmativa aqui, ela está adequada porque atende aos princípios de acentuação gráfica da língua portuguesa. Ok? Vamos a mais uma questão. A questão de número 7. O médico não medica sem a realização dos exames laboratoriais. As palavras em destaque estão grafadas de acordo com a norma culta. A sua resposta é adequada ou inadequada? Analisando aqui,
O médico é uma palavra proparoxítona, está grafada com acento na antepenúltima sílaba, portanto está correto. E ele não medica. A palavra medica, nesse caso aqui, é paroxítona, terminada em A, e não tem acento gráfico. Portanto, esta construção está adequada, sem nenhum erro de acentuação gráfica. Portanto, questão 7, número 1, adequada. Questão 8. Observe a prática de alguma atividade física é ideal para quem pratica a busca de perda de peso corporal. As palavras em destaque estão grafadas de acordo com a norma culta. Então, a prática é uma palavra proparoxítona, está adequada, está ali com acento corretamente. Para quem pratica é uma palavra paroxítona terminada em A, não tem acento, portanto, aí também está escrita adequadamente a norma. Portanto, a questão 8 é número 1, sua resposta está adequada, ok? Continuando aqui, questão de número 9, observe, o camelo utilizava um camelô para transportar sua mercadoria. As palavras em destaque estão grafadas de acordo com a norma culta. Aí é brincadeira, né, gente? Um camelo, usar um camelô para transportar sua mercadoria, se fosse o oposto, aí tudo bem. Vocês verem e observar a importância de um acento. Como o acento, aqui os acentos foram equivocados, dá uma outra conotação à questão. Da maneira como está escrito aqui, está dizendo que o camelo, o animal camelo, era quem utilizava o camelô, que é o vendedor, para transportar sua mercadoria. E, na verdade, o que ocorre é o contrário, né? O camelô é quem utiliza o camelo para transportar sua mercadoria. Só que a inadequação aqui do uso dos acentos dá essa ideia controversa. Então, está errado aí, ó, a palavra camelô, essa primeira palavra, camelô, era para ter acento no último O, né? No O, na sílaba lo, na última sílaba, porque toda oxílaba terminada em O tem acento. E a palavra camelo, por ser paroxítona terminada em O, não deve ter acento. Aí a gente lembra daquela regrinha, o que serve para as palavras oxítonas não vale para as palavras paroxítonas e vice-versa, ok? Então aqui a sua resposta é inadequada, número 2. As formas mauá e conteúdo são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação gráfica, ok? Não está ok. Mauá é acentuada porque é uma oxítono terminada em A. E conteúdo, o U é acentuado porque é a segunda vogal do hiato. Então as regras aqui são diferentes, portanto aqui a sua resposta é número 2, inadequada, ok? Vamos mais uma questão. A questão de número 11, o emprego de acento dos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros atende à mesma regra de acentuação gráfica, ok? Sim, aqui ok. Amazônicas é proparoxítona, altíssimas é proparoxítonas e pássaros é proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas independentemente de qualquer que seja a sua terminação. Então aqui a resposta é número 1, adequada. A questão de número 12. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. A sua resposta é, vamos lá, adequada. Porque sabíamos é uma palavra proparoxítona, é acentuada, porque toda proparoxítona é acentuada. Procurávamos também é uma palavra proparoxítona. Então, elas são acentuadas devido à mesma regra. Portanto, a questão 12, número 1, adequada. Questão de número 13. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Bom, analisando aqui, o vocábulo 3 só tem uma vogal. É uma palavra monossílaba tônica,
Tem acento gráfico, sim, porque todo monossílabo tônico terminado em S seguido de S tem acento. E a palavra estar é uma palavra oxítona. Também tem acento? Tem. Toda oxítona terminada em A tem acento gráfico. No entanto, o enunciado da questão diz que eles são acentuados em decorrência da mesma regra. E não é. 3 é monossílabo, estar é oxítona. São regras diferentes. Portanto, a resposta aqui é inadequada, número 2. Ok? 14ª questão. Na ocorrência de tem, do verbo ter, é exigido o uso do acento circunflexo para marcar o plural. Ok? Sim, ok. Os verbos ter e o verbo vir, na terceira pessoa do singular, não possuem acento. E na terceira pessoa do plural, possuem acento circunflexo para marcar o plural. Portanto, aqui a resposta é o número 1, adequada. A questão de número 15. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativos gramaticais diferentes. Indivíduos. Essa palavra pode ser uma palavra proparoxítona, mas pode ser considerada também uma paroxítona terminada em ditongo. Ok? Lembra daquela regrinha? Toda vez que a palavra terminar em A, IE, IO, o A, tá? E a sílaba anterior acentuada, essa palavra ela pode ser paroxítona, terminada em ditongo, mas pode ser também compreendida como uma paroxítona ou como uma proparoxítona terminada em ato. Então, nesse caso aqui, é o que ocorre com indivíduos e também ocorre com precárias. Tanto pode ser paroxítona terminada em ditongo, como pode ser uma proparoxítona terminando aí no hiato. E elas são acentuadas pelo mesmo motivo, ou por ser proparoxítona, ou por ser paroxítona terminada em ditongo. Portanto, sua resposta aqui é número 1, adequada. A questão 16, os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Sim, bioestatística é uma palavra proparoxítona e específicos também é uma palavra proparoxítona. Então, aqui a questão 16, a sua resposta é número 1, adequada. Ok? A questão 17, a palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Isso é verdadeiro? Sim. Cível é uma palavra paroxítona terminada em L. Toda palavra paroxítona terminada em L deve sim receber acento gráfico. Da mesma forma, amável é paroxítona terminada em L e útil também é paroxítona terminada em L. Portanto, aqui elas recebem acento gráfico em decorrência da mesma regra. Portanto, a questão 17, número 1, adequada. Questão 18. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Sim ou não? Sim. Líquida é proparoxítona, público, proparoxítona. Órgãos, não, descobrimos aqui, órgãos não é proparoxítona. Órgãos é paroxítona terminada em ãos. Ok? Então, por conta da palavra órgãos, essas palavras não obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Então, líquida, público e episódicas são proparoxítonas e órgãos é paroxítona terminada em ãos. Então, nesse caso, a resposta aqui é número 2, inadequada, porque não pertencem à mesma regra. Ok? A questão de número 19, assinale a alternativa em que há uma palavra que não segue a mesma regra de acentuação gráfica que as demais. Ou seja, aqui eu tenho 5 opções e nós vamos analisar aqui qual é a opção em que uma das palavras não segue a mesma regra de acentuação das demais palavras. Então, analisando aqui, além oxítona, terminada em AM, tem monossílabo e também é oxítona. Então, já achamos aqui a palavra, porque além e também
são paroxítonas terminadas em EM. E o TEM, que também termina em EM, mas não pertence à mesma regra. O TEM pertence à regra dos monossílabos tônicos. Portanto, aqui é letra A. Só conferindo aqui as outras. Na letra B, universitária, docência e língua, são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Altruístas, saíram e a miúde é a regra dos hiatos, segunda vogal do hiato. Auxiliá-los, inglês e até é regra das oxítonas. Pública, artísticos e rápida é a regra das proparoxítonas. Ok? E a questão número 20. O acento gráfico empregado nas palavras psiquiátricos, saudável e saúde justificam-se, respectivamente, pelos mesmos motivos que os vocábulos da alternativa. Bom, aí nós vamos analisar. Psiquiátricos tem acento por quê? Porque é uma palavra proparoxítona. Então, vamos procurar aqui nas opções onde é que eu tenho uma palavra que seja proparoxítona. E aí eu já vejo que nós temos duas opções. Nós temos aí, na opção B, nós temos íamos, que é proparoxítona, e temos friíssimo, que é proparoxítona. Então, vamos seguir. A palavra saudável é paroxítona terminada em L. E na opção B, nós temos tórax, que também é a regra das paroxítonas. Na letra C, nós temos bíceps, que também é paroxítona. Então, vamos para a terceira palavra, a palavra saúde, que é uma segunda vogal do hiato. O U, segunda vogal do hiato. E na letra B, nós temos rápido, que é proparoxítona. E temos na letra C, saída, onde o I é a segunda vogal do hiato. Portanto, a 20ª questão aí é letra C de casa. Ok? Bom, gostaram aí da correção? Alguma coisa, alguma dúvida? Reveja novamente o vídeo. E logo após nós vamos estar online para atender individualmente a cada dúvida que porventura tenha surgido. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Sucesso! Obrigado!